Então vamos ler a palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, diz assim: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Podem tomar assento. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo uma passagem bíblica de uma carta dirigida para a igreja em Corinto. Corinto foi uma cidade em que as pessoas tinham problemas com o paganismo, tinham problemas direto com a idolatria. E muitos judeus e gentios receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E embora sendo crentes, muitos deles estavam sendo tentados, e outros um pouco influenciados, a continuarem de mãos dadas com Jesus e com o paganismo bem presente dentro da cidade de Corinto. E nesse capítulo 10, o apóstolo Paulo faz lembrar a todo o seu público-alvo, principalmente os israelitas, do que aconteceu pelo deserto quando eles tentaram a Deus, sabendo que Deus não aprovava, pelo fato de já ter advertido que o povo judeu estivesse apegado aos ídolos de outros povos, estivesse apegados aos deuses das pessoas que não serviam e não adoravam a Deus. Talvez alguns eram confundidos, mas é só apenas uma festa. Não tem nenhum problema porque nós entrarmos nessa festa e estarmos ali no meio deles. A gente pode ingerir, alimentar-se de alguma coisa. Pode estar próximo ao som da música que é cantada e que é tocada. E nesta noite eu quero trazer o tema que diz festa junina, folclore ou religião? Essa interrogação é para nos chamar a uma reflexão. Primeiro que a palavra folclore, ela é formada pelos termos folk, gente, e lore, sabedoria. Folclore é formada de uma palavra do inglês, folk, e lore. Folk quer dizer gente. Lore significa sabedoria popular ou tradicional. E a junção dessas palavras significa o conjunto das tradições, conhecimento ou crenças populares, expressas em provérbios, contos, lendas, canções e costumes. Todas essas práticas estavam bem presentes no período da igreja de Corinto. Tudo isso estava presente no dia a dia da cidade de Corinto. Estava presente na vida dos novos convertidos, na vida das pessoas que já estavam dando seus primeiros passos servindo ao Senhor. A igreja de Colosso também tinha problemas semelhantes. É por isso que Paulo vai escrever no capítulo 2, versículo 8, da sua carta, trazendo uma advertência quando ele diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, que é segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Para dar a entender que eles tinham que ter cautela, tinham que ter cuidado, porque a filosofia da oportunidade que eles estavam tendo de ouvir e aprender, não estavam vindo de Cristo. Não era segundo Jesus, mas era segundo o modelo e o padrão da tradição dos homens, do rudimento do mundo, dos dias em que eles estavam.
Porquanto, queridos, ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20, quando Paulo lida com essas questões, e que o povo pensava que melhor era comer, beber, alimentar-se de tudo, como se seu próprio estômago fosse um Deus, Paulo vai dizer no capítulo 20 de Efésios, capítulo 4, versículo 20 de Efésios, dizendo o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Cristo não ensinou ninguém a ser glutão. Cristo não ensinou ninguém a andar segundo o rudimento do mundo. Cristo não ensinou ninguém a ter uma vida espelhada a partir de uma tradição religiosa, de uma tradição popular. Não. As origens da festa junina, elas remontam à antiguidade, quando se prestava culto à deusa Juno da mitologia romana, do modo como Deus, nos dias do profeta Amós, não aceitava, muito menos fazia parte ou participava de festas que eram feitas naquele tempo. No capítulo 5 de Amós, versículo 21, o Senhor diz o seguinte: as vossas festas não me dão nenhum prazer, as suas assembleias solenes não me exala um bom cheiro, não me faz bem, ainda que ofereça o sacrifício. Deus estava dizendo que era rejeitada. A pior coisa que existe é quando se faz uma festa e que Deus não é o Senhor da festa, e que o Senhor não é o motivo por que as pessoas estão ali, porque os festejos em homenagem a esta deusa Juno eram denominados junônias, daí o atual nome festas juninas. Seja qual for o tipo de assunto, sejam quais forem as ideias, sejam quais forem os eventos, sejam quais forem as propostas, os objetivos que perpassa a mente das pessoas, ainda que seja alguém dizendo que é profeta, ainda que alguém chegue dizendo que está trazendo uma revelação do Senhor, Jesus vai dizer em Mateus 24, versículo 4, cuidado que ninguém vos engane. Amém? Que ninguém vos engane. E para não ser enganado com as vãs sutilezas, precisamos ter um posicionamento tal como encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Devemos ter um posicionamento firmado nesta verdade. A Bíblia diz ali: veja prudentemente como anda, não como nécio. Mas qual é o comportamento manifestado por um nécio? O nécio é o tipo de pessoa que ouvindo, ele esquece. O nécio é o tipo de pessoa que ouvindo, ele não se importa em praticar o que ele ouve, ele deixa passar. Então veja prudentemente como anda, não como nécio, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E tudo tem um começo. Tudo enquanto existe tem uma origem. E as festas juninas, ela tem a sua origem. Primeiro precisamos considerar o seguinte: qual é a prioridade de determinada festa? Qual é o ponto central daquela festa? Qual é a motivação das pessoas reunidas ali? Em torno do quê? Para qual fim? Para qual objetivo? Observando que as ações de um povo são os indicadores infalíveis de seus princípios. Você vai saber sobre qual tipo de princípio esse povo está tendo a sua vida regida. Porque essas festividades que atualmente existem aí, tem muita coisa. A explicação para tais festividades é tirada da Bíblia com acréscimos mitológicos. Por exemplo, eles costumam contar para as crianças em uma roda de conversa, e diz que a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Jesus, rotulada como Nossa Senhora,
juntamente com Isabel, a mãe de João Batista. Uma certa vez, diz eles, que Nossa Senhora, assim como dizem, Maria foi fazer uma visita a Isabel e foi ver como é que estava Isabel. Isabel disse que a sua gravidez estava bem, estava indo muito bem. Mas aí Isabel trouxe uma orientação para Maria e disse: olha, quando a criança nascer, eu vou acender uma fogueira e de longe você vai ver a fumaça subindo e vai entender que o menino nasceu. E quando você chegar, eu vou mandar fazer um mastro e colocar lá em cima uma bandeira lá em cima, para você saber que João Batista nasceu. Essa história, ela não está na Bíblia. Isto aí é uma lenda, é um conto. É igualmente alguém conta dizendo que quando José e Maria saíram e que foram para o Egito, aquelas pombinhas, aquelas rolinhas que cantam fogo pagou, elas iam pisando em cima do rastro do jumento, para ninguém saber por onde eles foram. É uma outra lenda que não tem base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega numa cidade chamada Atenas, lá em Atos capítulo 17, e ele veio no meio de Atenas, uma cidade completamente envolvida com a idolatria. Ele ficou extremamente abalado vendo aquela situação. Uma inquietação tomou de conta do apóstolo Paulo, de ver uma situação em que o povo estava todo jogado no meio da idolatria. E lá no capítulo 17 de Atos, em versículos 22 e 23, diz o texto bíblico, Lucas escreve dizendo que, estando Paulo no meio do Areópago, que era uma área onde aconteciam discussões e debates filosóficos, ele disse: varões atenienses, ou seja, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em tudo estou vendo que vocês são religiosos. Eu vejo para todo canto aí tem um tipo de divindade, tem um tipo de ídolo de Deus. Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Porque alguns anos atrás, naquela época, aconteceu uma peste que matou muita gente. Muita gente. E eles consultaram todos os seus deuses, pensando que estavam aborrecendo os deuses, e portanto eles estavam punindo eles com aquelas pestilências. E nenhum daqueles respondeu para curar as pessoas. Morreu o gado, morreu o animal, morreu tudo. Morreu muita gente, morreu. E um jovem filho das autoridades estava doente. E aí procuraram um homem que acreditava em Deus. E ele foi lá, orientou toda a população de Atenas que eles deveriam jejuar, que eles deveriam clamar a Deus, que fez os céus, a terra, o mundo e tudo que nele há. E começaram a invocar o nome do Senhor. E de repente ele foi visitar a casa de uma das autoridades e orou por aquele rapaz que estava doente no nome desse Deus, e o menino foi curado instantaneamente. Instantaneamente. E aí perguntaram para ele: diz-nos qual é a forma desse Deus. Nós queremos esculpir uma imagem para colocarmos em um de nossos altares, para nós cultuarmos e adorarmos. O homem respondeu: esse Deus de quem eu falo, esse Deus que eu creio, ele não tem forma, ele não tem aparência, ele não tem imagem, por que desenhar, por que fazer alguma coisa? Ele é o Deus que tudo vê, que tudo faz, que fez os céus, que fez a terra. Aleluia! Ele é o Deus que trouxe a cura, que trouxe isso para cá.
Bom, se não tem uma imagem para a gente desenhar, vamos escrever no alpendre do altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo chega lá e diz: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. Amém? É o Deus que eu vos anuncio. Agora perceba que Paulo, entrando no Areópago em Atenas, ele não procurou adaptar a festa dali com o evangelho que ele pregava. É exatamente isso que está acontecendo em nosso tempo. Muitas igrejas ditas evangélicas estão promovendo a festa da festa junina gospel. Festa junina gospel. Existem templos evangélicos que as portas são abertas e as pessoas ficam pulando, dançando com as roupas para a festa junina, dançando dentro do templo, dando todos os passos, os movimentos da festa junina. Mas o apóstolo Paulo não teve essa visão da carne. Ele não adaptou o evangelho que ele pregava ao que ele estava encontrando em Atenas. Pelo contrário, nesse mesmo capítulo 17, e no versículo de número 28, ele disse, versículo 17, perdão, ele disse: Deus, não levando em conta os dias de ignorância do homem, manda que todos, em todos os lugares, por quê? Porque em todos os lugares havia idolatria. Manda que todos, em todos os lugares, que se arrependam. O Senhor quer o arrependimento de Atenas. O Senhor quer Atenas curvando-se diante dele e não diante das imagens esculpidas. Aleluia. Amados, nós estamos em qual mês? Quem sabe em que mês nós estamos? Junho. No mês de junho são celebrados ao todo, ou seja, ao lado de São João Batista, dois outros santos: o Santo Antônio, e essas festividades acontecem no dia 13, que é hoje, e São Pedro no dia 24. Junto a São Pedro tem o São João. Esses dois são motivo de devoções, e há muita superstição em torno disso aqui. Por que eles entram? É porque quando Roma, antes de adotar o cristianismo como religião oficial, eles tinham diversos deuses para adorar e para cultuar. E quando adotaram o cristianismo como religião oficial, substituíram aqueles ídolos, aqueles deuses, por esses nomes e personagens da Bíblia, e alguns da própria igreja que foram beatificados e canonizados, e colocados agora como mediadores, intercessores daquela instituição, de todos os membros que ali se reúnem e congregam. As moças casamenteiras que querem se casar, elas se dedicam ao máximo em busca da intercessão de Santo Antônio. No dia 12, elas pegam a imagem de Santo Antônio, colocam dentro do poço de cabeça para baixo. Aí elas ditam o verso: meu Santo Antônio querido, meu santo de carne e osso, se tu não me deres marido, não te tiro do poço. O santo casamenteiro é Deus, é Jesus Cristo. É Ele. E nós aqui ministramos esse cerimonial, levando as pessoas a entender a importância de estarem unidas uma com a outra como uma só carne, no plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos esses personagens que existem por aí. Então, amados,
além desse, tem João, que dizem que é o João Batista. Se em sua vida João Batista recusou qualquer tipo de homenagem ou adoração, será que agora está aceitando essas festividades em seu nome? Será que tem uma maneira de ter um contato com ele, esse tipo de adoração à sua pessoa? Certamente que não. Tem pessoas que pegam o balão, colocam um pedido dentro do balão, sopra o balão e solta, e ele vai subindo o balão. Se o balão voltar, é porque São João rejeitou. Mas se o balão subir, São João está recebendo. Tudo através de um balão, com um pedido dentro, e vai subindo, e desaparece, e vai cair no quintal de Dona Maria. Não subiu para o céu, caiu em algum lugar, o balão. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer, em Lucas 3,16, que João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele não tinha o espírito da exaltação de si mesmo, mas ele tinha o espírito de exaltar Jesus. No texto de Lucas 3,16, ele chegou a ponto de dizer, na proximidade de Cristo, quando ele estava no Rio Jordão batizando as pessoas, João Batista disse: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João demonstra a sua humildade. E quando ele vê Jesus, lá em João 1:29, ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece o poder e a autoridade que está em Cristo Jesus. Em outro momento, ainda em João 3, versículo 30, João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Será que esse mesmo João que disse tudo isso estaria hoje recebendo das pessoas devoções, prece, voto, pagamento de promessa, atribuindo a ele qualquer coisa que consegue nesta terra? O Pedro da Bíblia demonstrou humildade ao entrar na casa de Cornélio, que saiu apressado para recepcioná-lo quando ele chegou. Diz a Bíblia que Cornélio correu, caiu aos pés de Pedro para o adorar. E Pedro tomou nas suas mãos e disse: levanta-te, porque eu também sou homem. Adora a Deus. Adore a Deus. E para esses três personagens, Santo Antônio, São Pedro e São João, existem músicas de louvor e adoração a seus nomes. Existem preces, existem oratórias, rezas, oratórios para se fazer rezas e clamar por eles. Porque criar uma falsa doutrina chamada dulia, hiperdulia, latria. O que é dulia? Dulia, na concepção da inovação romanista, dulia, segundo eles, é o culto e adoração que é prestado aos santos canonizados da Igreja Católica. Hiperdulia, segundo eles, é um culto mais excelente que é feito para a mãe de Jesus Cristo, Maria. Latria, segundo eles, é o culto que vai mais acima do que aos santos, do que a Maria, é o culto e adoração a Deus. Aí dizem que nós só adoramos a Deus, não adoramos a santos. Mas eles inventaram uma doutrina dizendo dulia, culto aos santos. Se culto é aos santos, implica em dizer que isto é adoração. Hiperdulia, que é o culto a Maria, é outro pecado. Porque em momento algum eles exigiram que prestassem culto e adoração a eles. Aí tem um outro problema.
o chamado sincretismo religioso na festa junina. Sincretismo religioso na festa junina. Seus filhos não podem ser mandados para lá. Seus filhos não podem ser cotados junto com aqueles que vão participar da festa junina. Não. Existe um sincretismo religioso na festa junina. O que é sincretismo? É a mistura de uma religião com outra religião. E fazendo um só corpo. Duas religiões de doutrinas diferentes, tornando-se uma só. Isso é sincretismo religioso, que pega elemento de uma religião e traz para dentro da outra. Tira da outra e leva para dentro daquela. Isso é chamado de sincretismo religioso. O candomblé, ao homenagear os orixás da sua linha, mistura suas práticas com o ritual católico. A Bíblia vai dizer em Provérbios 2:15 que cada um desvia-se pelos seus próprios caminhos. Os caminhos do Senhor não é caminho de desvio, é caminho de acerto. E quando alguém não está no caminho do Senhor, ele pega o caminho de atalhos, ele pega o caminho para o desvio. As suas mentes estão confusas. Há um desequilíbrio total. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer abertamente: eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. O nosso protetor é Jesus Cristo. O nosso guardião fiel é Jesus Cristo, ninguém mais. Os santos não podem fazer nada por ninguém. Eles são impotentes porque morreram. E Santo Antônio no candomblé, ele é confundido com Ogum. Quem é Ogum? Para o candomblé, Ogum é o santo guerreiro da cultura afro-brasileira. Eles confundem. Repare bem a palavra que eu estou utilizando aqui. Eles confundem. Algo que é diferente a quem serve ao Senhor de fato. Romanos capítulo de número 11, versículo 10. A Bíblia vai dizer que todo aquele que em Cristo crê, de maneira nenhuma será confundido. Aleluia. Porque sabe em quem está crendo. Não será confundido com outras crenças. Agora, um outro ponto a considerar. E os evangélicos, no que confere a festas juninas? É lícito que eles se envolvam com isso? É lícito que eles assumam a frente para ensaiar as crianças, os adolescentes, os jovens? Não. Pior ainda, o crente está ali ensaiando, ensinando os passos da festa junina. Quem foi que chamou para isso? Que ministério é esse? É o ministério que dá sustentabilidade à idolatria. As festas juninas, amados, têm um caráter religioso que desagrada a Deus. Que desagrada a Deus. A pergunta temática desta noite é: festa junina, folclore ou religião? Então, como separar o folclore da religião, se ambas estão intrinsecamente ligadas? Como separar? Elias, ele apresentou a distinção de uma coisa da outra. Nós entendemos que a palavra religião no latim é religare. E a palavra religare é o mesmo que tornar a ligar. E quando eu uso o meio de ligar-me a mim, a Deus, um homem, um mero mortal, eu estou pegando atalhos. Estou enveredando por caminhos que não foram traçados por Deus, que não foram designados pelo Senhor. Estou entrando por uma proposta do homem, o ideal do homem, e não ao plano que é traçado por Deus. Aleluia.
E Elias, no capítulo 18, versículo 21, do primeiro livro de Reis, ele pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é a Deus, sirva-o. Se é a Baal, sirva-o. Embora o contexto ali não condiz tanto com o contexto de hoje, contudo, o povo de Israel estavam diretamente envolvidos com rituais de culto prestado a Baal. Baal. Mas o que vem a ser o nome Baal? Baal é uma palavra cirofenícia que significa Senhor. Baal significa Senhor. Ele era tido como o Senhor da chuva, que mandava chuva. Então o profeta questiona: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é a Deus, sirva. Se é a Baal, sirva-o. É o mesmo questionamento que podemos levantar hoje. Qual decisão alguém crente vai tomar? Se você serve a Cristo, sirva-o. Se é aos santos, sirva-o. Mas não pode servir a dois senhores. Só se pode servir a um. Porque se você for servir a dois senhores, você há de devotar um, ser devoto de um, e aborrecer o outro. Aborrecer o outro. E Cristo, ele confrontou essa problemática da tradição da religião. Em Mateus capítulo 15, no versículo de número 6 até o 11, Cristo, ele confrontou ali junto aos escribas e fariseus, quando ele vai dizer que eles invalidaram a tradição, capítulo 15 de Mateus, versículos 6 a 9, disse Jesus: olha, escute bem o que Cristo falou: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Um ex-padre chamado Aníbal Pereira dos Reis, ele escreveu dizendo: a tradição é uma traição ao Evangelho de Cristo, porque é uma substituição, colocando o Evangelho de Cristo a último caso, em última instância, e colocando a tradição acima da palavra de Deus. Esse é o maior problema. Então, amados, a igreja de Corinto estava tendo sérios problemas da má influência, da idolatria daquele tempo. De maneira que nesse capítulo 10 que nós lemos, no versículo 23, Paulo escreveu dizendo o seguinte, 22, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Vamos irritar o Senhor, continuando na idolatria, continuando no que antes estávamos. Ainda no capítulo de número 12 de Coríntios, no versículo 1, Paulo vai escrever o seguinte: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, porque antes eram guiados pelos ídolos mudos. Pelos ídolos mudos. Mas agora não são. Então é uma novidade de vida. Em 1 Coríntios 10, 23, o texto bíblico diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Se o que estão oferecendo para você te traz edificação, tem vínculo com a palavra de Deus, amém. Se não, você não tem obrigação, dever, motivo nenhum porque está envolvido. No versículo 31, o texto diz mais: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais
outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque no culto prestado a Santo Antônio, existem os pães de Santo Antônio. As pessoas comem os pães para elas poderem conseguir bênçãos futuras, vindo da parte desse santo. Nós não somos, amados, daqueles que celebram, daqueles que homenageiam, que louvam, cultuam, exaltam e adoram os seus conservos. Mas fazemos isso unicamente a Deus. Nós não adoramos nem cultuamos os nossos conservos. E muito menos a nós mesmos. Buscamos qualquer tipo de glória. O salmista no Salmo 115, no verso 1, ele já dizia: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado glória. Amém? Você não tem que glorificar o nome de uma pessoa como nós, com a natureza que temos. Não, temos que dar glória é para Deus. Somente Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o culto. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira, conforme Romanos 1:24. Dando honra ao homem no lugar do Criador, misericórdia. João, do Apocalipse, que não é o João Batista, ele estava tão empolgado e tão impactado com o peso das revelações que ele estava recebendo ali, a medida das revelações, que conforme a Bíblia em Apocalipse 19, versículo 10, nós encontramos aqui um testemunho autêntico. Diz o texto que João, quando contemplou as revelações de Deus dadas a ele naquele momento, e aí o Senhor disse para ele, o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando João ouviu essa palavra, diz o texto no versículo 10: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. O anjo estava dando essa mensagem para João, e ele lançou-se aos pés do anjo para o adorar. E ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo diz que não deveria receber culto e nem adoração de João. Ele tinha que adorar a Deus, porque anjo é criatura, não é criador. O Criador é que deve receber o culto e a adoração, e Ele é Deus. Mas será que só isso aqui serviu? Não. Lá no capítulo 22, lá vem João de novo, quase que cometendo o mesmo erro. No capítulo de número 22, versículo 9 de Apocalipse. Olha o que acontece. Veja bem, ouça. O Senhor disse: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí João testemunha e diz assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. O anjo mostrava e ele prostou-se para o adorar. Sabe qual foi a reação do anjo? Disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Ou seja, eu sou um servo de Deus que vim servir a ti, conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém? Adora a Deus. Queridos, esta comemoração da festa junina, ela é cristã romana. Cristã romana, e não envolve o protestantismo. Não. É celebrada por católicos romanos e não por cristãos de fato e de verdade.
Lucas capítulo 4, versículo 8, disse Jesus para Satanás. Porque o diabo disse assim, mostrou para Jesus a glória do mundo inteiro e disse, tudo isso é meu. Se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar. E Jesus disse em Lucas 4 e 8, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele te encurvará. Aleluia. Te encurvará diante dele. Então fica claro e entendido, protestantes não veneram ou pleiteiam santos. A palavra de ordem é, fogem da idolatria disfarçada de homenagem com a ideia de veneração. Foge, segue os mandamentos de Deus. A melhor coisa é os mandamentos de Deus, e não os mandamentos dados pelo homem, mas tão somente os mandamentos de Deus. O Senhor começa isso lá no capítulo de número 20 de Êxodo, e no versículo 3 a 5, ele vai dizer, não farás para ti imagem de escultura, ou semelhança alguma, do que há em cima nos céus, embaixo na terra, debaixo das águas. Não farás para ti, não farás, a elas não te curvarás, não adorarás, porque eu, o Senhor vosso Deus, visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem, diz o Senhor. Então a veneração à imagem, o culto e a adoração é aborrecer a santidade de Deus. Festa junina não é uma festa bíblica, portanto ela é secular. O secularismo tem sido responsável pela minimização da não participação de evangélicos nesse lazer, ou pelos chamados arraiais gospels. Se é lazer, é destourado pela teologia romana. Se é estratégia para ganhar alma para Jesus, não é coerente com o ensino bíblico. Porque o ensino bíblico, na primeira carta de Paulo a Timóteo 2 e 5, está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A igreja entendeu? Para quem iremos nós? Para os cultos de adoração a Deus ou para a festa junina? Levante a mão e dê glória para Jesus. Diga comigo, estou satisfeito com Cristo, porque a minha alma Ele salvou. Ou estou satisfeito com Cristo. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.